Olá, amadinhos! Estamos de volta para a aula 46.2, dando continuidade, à produção textual, narração. Dentro da narração, nós temos o quê? Os gêneros narrativos. Quais são os gêneros narrativos? Como que eu posso classificar que pertence à tipologia narrativa? Quais são os gêneros? Aí você vai lembrar dos contos, você vai lembrar da crônica, você vai lembrar das histórias em quadrinhos, tá certo? E muitos outros. Então, vamos lá, direto para a tela. Temos aqui, a tipologia textual apresenta várias características intrínsecas. Como assim? Aí você vai lembrar que são fundamentais ou que são essenciais, tá certo? Para cada. Então, neste caso aqui, da questão da tipologia, narração conta a história, dissertação vai defender uma ideia, a descrição vai dar o quê? O detalhamento. A exposição, ele só vai apresentar algo para você, tá certo? Ele não quer que você mude de ideia, e a injunção, ele vai te dar uma instrução para ser seguida, tá certo? Então, esses aqui são os tipos de tipologia textual para cada um, mas o foco de hoje o quê? Narração. Então, o que é necessário ter na narração? Vamos lá, direto na tela. No narrativo, você vai encontrar romance, aí você lembra lá do romance, vamos lembrar lá da A Marca de uma Lágrima, A Moreninha, agora da Unidade. Temos também, aqui tá conta, mas não é conta não, amadinho. Nós temos o quê? O conto. O conto e novela. Tudo vai contar uma história. Aí o descritivo, que nós já trabalhamos. Nós temos a biografia, Você vai fazer a sua autobiografia. É descritível. Um cardápio. Se você for numa lanchonete, lá está descrevendo tudinho. O que vai conter no lanche. A notícia também. Dissertativo, defendendo a ideia. Monografia, artigo, resenha, se for uma resenha crítica. O expositivo, seminário, a sua apresentação de um determinado assunto, uma palestra, uma entrevista. E o injuntivo, receita, propaganda e manuais. Relacionados aos elementos da narrativa, para ser classificado como da tipologia narrativa, tem que ter esses elementos aqui, O personagem, tempo, espaço, narrador, enredo. Aí você lembra, daquele macete. Lembra do pente, esse pentezinho aqui, tá certo? O que aconteceu com quem? Quem estava participando? O personagem. Esse personagem pode ser o quê? O protagonista, o principal, ou pode ser o vilão. Tem os personagens secundários também, tá certo? Aí o tempo. Foi pela manhã. Onde? No parque. Aí, quem é o narrador? Você, que está contando a história. Tá certo? Que presenciou. Se você está presenciando, você vai participar dessa história, o narrador é o personagem. Se você só está observando que o fato acontecido, você é o narrador observador. Além de observar, você sabe tudo do personagem, é o narrador onisciente. Tá certo? E o enredo é a ação que foi feita pelos personagens em determinado local. Certinho? Então, você vai lembrar aqui dos gêneros, O conto é uma narrativa breve, com pouco personagem. Já o romance é mais longo, tem várias ações. E o que mais? A história em quadrinho, começo, meio e fim. Vai seguir uma sequência cronológica. Certinho? Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouquinho, as atividades. Até lá! Olá! Então, estamos aqui no nosso momento tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão? Aqui nós temos um texto. Presta atenção aqui, Aviso no elevador de um prédio residencial. Faça de conta, imagine aí que tem um aviso. Prezado ou prezado morador ou prezada moradora.
informamos que, a partir de segunda-feira, 5 de agosto, o elevador social passará por manutenção preventiva e ficará fora de uso por 5 dias. Solicitamos a compreensão de todos e o uso do elevador de serviço durante esse período. Atenciosamente, a administração do prédio. Ok? Prestou atenção? Vamos ao comando. Com base nas características do gênero textual apresentado, é correto afirmar que a. O texto tem como objetivo entreter os moradores com uma linguagem descontraída e informal. B. Trata-se de um artigo de opinião, pois defende um ponto de vista sobre o uso dos elevadores. C. O texto busca instruir os moradores sobre as normas de convivência no prédio. D. O texto apresenta uma função informativa, comunicando uma mudança temporária na rotina dos moradores. C. O principal objetivo do texto é promover um produto ou serviço oferecido pela administração do prédio. Então, o que diz lá no aviso, né? O que ele quer? Qual foi, né, a notícia? O aviso tem qual objetivo? A, B, C, D ou E, né, o gabarito letra D, ele tenta, né, a apresentar uma função que informativa, comunicando a mudança temporária na rotina dos moradores. Que o elevador ele ia ficar 5 dias sem ser usado, tá certo? Que ele teria que usar outro elevador, tá bom? Não falou nada dessa questão de promover produto, né, nem instruir moradores de nada, tá certo? Nem artigo de opinião e muito menos fazendo uso da linguagem descontraída e informal. Não, foi um aviso, né? Fazendo uso da linguagem formal, né? Referencial, linguagem literal, que todos entenderiam a mesma forma, entendendo a mesma ideia, tá? Da administração. Então, na questão 2, nós temos propaganda de TV, campanha de vacinação. Vacinar é um ato de amor. Leve seu filho ao posto de saúde mais próximo e atualize a caderneta de vacinação. Proteja quem você ama. Vacinas salvam vidas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ok? Aqui nós temos. Considerando as características desse gênero textual, assinale a correta. A. O texto tem finalidade humorística e busca entreter o leitor com uma linguagem criativa. B. Trata-se de uma carta argumentativa com foco na troca de opiniões entre governo e população. C. O gênero é instrucional, com o objetivo de ensinar o processo de vacinação passo a passo. D. O texto é uma propaganda institucional, com objetivo de informar, incentivar a vacinação. E. Trata-se de um relato pessoal com foco na experiência de pais durante a vacinação dos filhos. Então, aí você fez a leitura, né, dessas alternativas. Você pode fazer novamente, dar uma olhada no que faz a leitura no texto e verifique qual a intenção. Ok? Vamos lá. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, é um texto, né? É uma propaganda institucional com o objetivo de informar e incentivar a vacinação. Beleza? Não é relato pessoal. Não é instrucional. Nem argumentativa e nem humorística. Vamos para a próxima. Qual é a principal característica de uma receita culinária? Quando você pega lá uma receita de um bolo de fubá, de um arroz,
soltinho, de um cuscuz. Quem é que gosta de cuscuz? Para fazer um ovo mexido, para ficar bem saboroso. Que passo você precisa seguir? Então, vamos lá, na letra A. Expressar sentimento por meio da linguagem poética. Convencer o leitor sobre a qualidade de um alimento. C. Informar e instruir por meio de passos organizados. D. Narrar experiências pessoais sobre alimentação. E. Relatar fatos históricos ligados à culinária. Será que quando você quer fazer uma receita culinária, você vai expressar seu sentimento, vai ter o uso das figuras de linguagem, linguagem poética? É claro que não, né, amadinho? Não tem. Você quer fazer uma receita, você precisa convencer o leitor sobre a qualidade do alimento? Pior ainda, você não vai convencer nada, você quer fazer, né? Então, você vai narrar uma experiência pessoal sobre alimentação ou relatar fatos ligados à culinária? Também não. Então, a alternativa é a letra C, que é informar e instruir por meio de passos organizados. O quê? Como que você vai fazer essa receita, né? Lá vai ter os ingredientes que vão ser precisos, a quantidade, tá certo? Depois, o passo a passo que deve ser seguido. O que você primeiro? Lá vai ter ovos, ótimo. Quantos ovos? Tá. Manteiga, quantos gramas? Aí você vai colocando, né? A quantidade de gramas, tudinho, né? O peso. Vamos lá, a quarta. O principal objetivo de uma notícia. Agora a notícia. Coloca a notícia aí. Pode ser notícia de jornal, notícia, né? De jornal de TV também. Qual é o principal objetivo para dar uma notícia? Letra A. Divertir o leitor com histórias engraçadas. Expor opiniões pessoais sobre um fato. Ensinar regras gramaticais ao público. Relatar fatos com objetividade e clareza. Promover produtos e serviços. Então, nós estamos falando de notícia. O que é necessário? Na notícia, você sabe, né? Que pertence ao gênero jornalístico. Se está relacionado ao gênero jornalístico, é sempre passar uma informação. Se essa informação que eu passar para ti, você vai entender da mesma forma, tá certo? Vai fazer uso da linguagem denotativa, que é a linguagem referencial, ela é objetiva e ela é clara. Então, gabarito, letra D, relatar fatos com objetividade e clareza, tá certo? Nem mais, nem menos. Nosso decolando para o futuro, amadinho. O nosso momento de treino, certo? E vamos lá treinar. Aqui nós temos um texto que diz o seguinte. Vende-se esta casa. Tratar com o proprietário no local. Valor a combinar. Então, esse texto pertence ao gênero. Letra A, notícia. Propaganda institucional. C, anúncio classificado. D, artigo de opinião. E, relato pessoal. A, B, C, D ou E. Qual que você, vende-se esta casa. Tratar com o proprietário no local, valor a combinar. Pá! Olha só, anúncio classificado. Uma coisa que eu gostava, quando eu pegava jornal, eu ia direto nos anúncios, né? É igual assim, quando tem essa questão da OLX, aquela parte do classificado, eu gosto de ficar folheando. Ou seja, passando, visualizando, que agora não é mais folhear, né, amada? Então, amadinho, vamos para o nosso momento de descontração, que é o nosso clube de leitura. Vocês estão gostando da leitura? Da A Moreninha? Exatamente, a Carol, a Carolina. Será que aí na sala tem alguma Carol? Algum Augusto? Cadê o Augusto? Então, aí essa história, né? Esse período ele já
todos já estão na faculdade, estão estudando medicina, aí vão para uma festa em determinado local. E lá tem essa moreninha, que é Carol. E vai mexer com o coração de quem? De Augusto. E ele diz assim, entre os amigos lá, ó, olha, se eu me apaixonar, eu escrevo uma história, eu fico devendo essa. Tanto que tá aí, ó, a moreninha, o vicinho e a paixão. Tá certo? Olha aqui a nova versão aqui da moreninha. Essa moreninha aqui ficou, ó, tadinha da moreninha, né? De Joaquim Manuel de Macedo, né? Então, essa história foi publicada em 1844. É considerado o primeiro romance, né? Ficou essa história que começou o romantismo no Brasil, tá bom? Aí vai retratar sobre o quê? Sobre os costumes da sociedade, né, do século XIX, diretamente da sociedade lá do Rio de Janeiro. Belezinha? A juventude, ó, estudiosa, ó, curso de medicina, tá certo? Vocês gostavam também de se divertir, assim como vocês. Certinho? Então, a moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. Agora a nossa mensagem de olho na tela. A felicidade aparece para aqueles que buscam e tentam sempre. Tá, aqui nós temos, né, a nossa professora Alessandra aqui, ó, espalhando o coraçãozinho. Espalhando esse coração. Quando você vê coraçãozinho, quer dizer, são coisas boas, né? E a felicidade são coisas boas, tá certo? Todos nós, né, quando fala da questão da felicidade, de ser feliz, a nossa felicidade está dentro da gente. A nossa felicidade é independente do outro ser, tá certo? Não deposite, hoje eu não tô legal por causa, eu não estou feliz por causa de fulano. Não, amadinho, você que procura a sua felicidade, você que tem que procurar ser feliz, é independente dessa felicidade, tá certo? Porque é você que projeta a sua caminhada, só depende de ti, tá? Para você conseguir algo, é só você. É claro que você tem que pensar, tem que ter empatia. Se der para ajudar o outro, ótimo. Mas se não der, fique na sua. Belezinha? Então, amadinho, muito obrigada pela companhia de vocês, pela parceria. E até a próxima aula.